Olá, tudo bem com você aí? Aqui tudo maravilha! Começando pela Rede CNT, mais uma edição do programa Tempo Extra. Programa Tempo Extra que esta semana completou 2 anos de atividades, 2 anos entrando aí na sua casa, a gente tentando fazer um programa de esporte bacana todo final de semana, a resenha do fim de semana do domingo, falando de futebol dos gaúchos, do Brasil e do mundo. Legal que a gente está com vocês e legal que vocês estão fazendo esse programa junto com a gente, crescendo a cada fim de semana, mais audiência, mais telespectadores e a gente sempre contando com você, claro, lá nos canais das redes sociais, do YouTube, Facebook, Instagram, vai lá, comenta, compartilha, curte. E nos destaques de hoje, a bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro nesta semana após as datas FIFA. E a dupla Grenal com situações diferentes na tabela de classificação. O Internacional recebe o São Paulo na quarta-feira, lá no Beira-Rio, precisando reencontrar os caminhos da vitória. O Colorado que está flertando ali com a zona de rebaixamento, apenas 5 pontos ali do primeiro time que está na zona da degola. Tem também nos destaques de hoje o Grêmio que vai ao interior paulista enfrentar o Bragantino em busca dos 3 pontos para solidificar a permanência ali no G4, time de Renato Portaluppi enfrentando o Bragantino na quinta-feira. Tem também no programa de hoje Seleção Brasileira, a estreia de Fernando Diniz no comando técnico do time canarinho, enfrentou a Bolívia, né, e venceu de goleada 5-1 nesta segunda partida contra o Peru. Vamos falar disso aqui no programa de hoje. Tem também a Série B, o Juventude, que foi a Goiânia e foi goleado pelo Atlético Goianiense 3-0. O que aconteceu com o Juventude? Vamos falar sobre este assunto no programa de hoje. Tem também os times gaúchos nas séries C e D. O Caxias que deu adeus ao título, né, da Série D, mas olha, não teve coisinha acontecendo lá no Ceará, minha gente. Vamos ter que comentar isso aí. Vamos comentar as polêmicas deste jogo no programa de hoje. Tudo isso e muito mais no Tempo Extra de 2 anos, que está começando agora aqui pela Rede CNT. Liga pra gente, participa, manda tua mensagem, teus comentários, tuas perguntas, corneta também vale. 54 999 267700 é o telefone. E a gente começa o programa mostrando toda a nossa solidariedade aos gaúchos que sofreram com este ciclone extratropical que varreu parte do Rio Grande do Sul aí, destelhando casas, destruindo casas e ceifando vidas. A nossa solidariedade a todas as famílias e a todos os gaúchos. Você que pode ajudar, e nós devemos ajudar, né? Devemos nos solidarizar com todos os nossos irmãos gaúchos. Você pode contribuir com roupas, calçados, agasalhos, cobertores, colchões, ligando para a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul pelo 190 e 193. Eu começo o programa dando boa noite aos meus comentaristas, Rafael Bongarten e Bruno Mucchi. Tudo bem, Bruninho? Tudo bem, Luiz? Uma boa noite para quem nos acompanha, nossos sentimentos para quem perdeu familiares. A gente fala sobre solidariedade, né? E os clubes de futebol, eles estão abraçando essa causa também. Então, vá à arena, leve seu agasalho, itens de higiene, né? Muito importante também, itens de limpeza nesse momento, a arena, o Beira-Rio, Alfredo Jaconi, ao Centenário, enfim, aonde você puder levar, leve e faça esse gol da solidariedade. A gente pode não estar precisando nesse momento, mas tem gente que está precisando, todos os nossos sentimentos e solidariedade para quem está enfrentando esse momento complicado. Exatamente, né? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos acompanham. E que Deus abençoe essas famílias aí que perderam entes queridos nessa catástrofe e que nós, né, do Brasil todo, nos mobilizemos aí para ajudar nesse momento aí de muita dor, né? Dor e destruição, né? Destruição moral e física também.
Solidariedade a todos os nossos queridos conterrâneos gaúchos aí sofrendo com esta catástrofe natural. A gente começa o programa de hoje falando do Internacional. Internacional que volta a disputar o Campeonato Brasileiro, já que as datas FIFA encerram na terça-feira, Inter e Grêmio, dupla Grenal. O Internacional recebe o São Paulo lá no Beira-Rio na quarta-feira, às 21h30, e tem que botar o trem de volta aos trilhos lá para tentar voltar a vencer adeus, ficar longe da zona de rebaixamento ali que está a apenas 5 pontos do primeiro que está na zona da degola. Bruninho, me conta, o Internacional tá claro? Tem uma boa notícia, né? Hã? Uma boa notícia também. A boa notícia é que vai enfrentar um São Paulo pensando na Copa do Brasil, né? Que é domingo. Então pode ser um São Paulo com reservas, né? Misto. É verdade. É uma boa notícia pro Internacional. Então tá cheio de desfalque também, né? Pode ser um bom sinal para o Inter, né? Mas que tem encontrado dificuldades mesmo enfrentando adversários que estão com certos desfalques. Então, resta o Inter confirmar em campo na quarta-feira contra o São Paulo. O Internacional que conta com o Maurício, que retorna, né, da seleção olímpica, que teria amistoso na segunda-feira, mas devido ao terremoto que aconteceu em Marrocos, não vai acontecer essa partida. Volta o Maurício da seleção para o Internacional, volta Gabriel Grando e Bitelo para da seleção para o Grêmio. Então a dupla Grenal reforça os elencos. É um Inter que enfrenta o São Paulo, que tem a obrigação de vencer, né? O Inter tem a obrigação de vencer, Beira-Rio, volta a atuar em casa, tem que fazer valer o fator local. Agora, Rafael, a cabeça voltada para a Libertadores, né? Tem o Fluminense logo em seguida, isso dispersa um pouquinho, né? Porque não tem como negar que o campeonato mais importante nesse momento é a Libertadores, né, para o Internacional. Então, tem como separar isso? Esse é o grande dilema do Cudê, né? O Inter vai ter também seus desfalques aí, os selecionáveis, né? Nesse jogo contra o São Paulo, o pessoal que está disputando as eliminatórias aí para os seus países aqui na América do Sul. Mas é o momento de reverter esse quadro negativo no Campeonato Brasileiro. É o momento de voltar a vencer em casa, a se impor, dar o seu jeito. O Cudê tem que fazer esse time também reagir no Campeonato Brasileiro. Porque aqui todo domingo eu bato nessa tecla. Vamos supor que o Internacional não consiga ser campeão da Libertadores da América, que é possível, né? Plausível isso. E aí, como é que fica no Brasileiro? Não vai ter nada para o ano que vem, porque está longe do G8, do G6, né? Vamos supor aí que dê G6, G7, que talvez. Então o Cudê tem que encontrar uma maneira de remobilizar esse grupo para conseguir os resultados também no Campeonato Brasileiro. Para dar confiança também, para chegar na Libertadores. É um caminho único, mas com uma bifurcação. O caminho de vitórias, mas com Brasileiro e Libertadores. Ele tem que dividir um pouco, né? A atenção para a Libertadores, a atenção para o Brasileiro e achar o ponto de equilíbrio nessas duas competições. É imprescindível a vitória nessa quarta-feira contra o São Paulo, que, como o Bruno falou, vem debilitado, né? O Inter também está debilitado com os desfalques. Mas agora é a vez do Inter se impor. Né? Se o Inter não está pensando tanto assim no Brasileiro e está com essa dificuldade, imagina o São Paulo, né? Que está na véspera da decisão. Então é a mesma situação para o São Paulo, né? Os dois vivem a mesma situação. Agora, o time do Internacional, Bruninho, você acha que tem gordura para queimar ainda ou tá realmente, ou eu estou exagerando aí que ele está flertando ali com a zona do rebaixamento, a 5 pontos. O primeiro eu acho que é o Santos, né? É o Santos. Então está 5 pontos do Santos na zona de rebaixamento. Isso aí não é motivo para se preocupar neste momento, nessa altura do campeonato? Acredito que seria mais preocupante se os times de baixo estivessem ganhando, né? E não estão. A gente comenta há algumas semanas aqui, o Inter chegou a estar 3 pontos, né? E não vence. E agora abriu 5 pontos, porque empatou as últimas partidas. Então, mesmo não vencendo, o Inter está conseguindo se distanciar. Acho que tem sim gordura. E a boa notícia também, mais uma boa notícia, é que o Cudê teve uma semana aberta, né, de treinamento com o elenco. Deu apenas um dia de folga. Pela primeira vez, o Inter teve uma semana completa de treinamento com o Eduardo Cudê. Então, tende a evoluir. Estará mais descansado na quarta-feira. Lógico, não contará com Valência, não contará com Rocher. O Johnny está com o tornozelo. Que se enfrentarão, né? Rocher e Valência se enfrentarão pelas eliminatórias. Não terá o Arangues.
serão desfalques significativos, né? Não tem o Luiz Adriano, eu acho que é positivo porque o Luca vai receber uma oportunidade para iniciar o jogo contra a equipe do São Paulo, né? Por ironia do destino, acabou caindo no colo dele a oportunidade, mas é assim às vezes que o jogador tem a chance de deslanchar, né? Então é uma boa notícia, né? O Eduardo Cudê teve a semana inteira de preparação, só que não adianta em nada ter uma semana inteira de preparação, jogar bem e não ganhar. Dessa vez é melhor jogar mal e vencer. O Inter tem que ter resultado na quarta-feira. É o Internacional que recebe o São Paulo nessa situação aí. E o Inter... uma boa notícia aí para a torcida do Inter, mais um reforço, chegou essa semana aí, um lateral esquerdo, o Bruninho, o lateral esquerdo, o Dalbert, que chegou depois de um período extenso, longo de lesão, voltou a fazer jogos treino, né? Enfim, ele que veio da Inter de Milão, né, Bruninho? Esse jogador é um reforço aí, ele vem para ser reserva, né, do René, né? E até um indicativo, o Rafael batia aqui algumas semanas sobre a necessidade do Inter ter um lateral esquerdo, né? Porque não confia no Tauan Lara, né? O Tauan Lara, quando ele entra em campo, ele também se mostra insuficiente. O Cudê estava utilizando o Depena improvisado. É uma aposta, o Dalbert é uma aposta, pode dar certo, como pode não dar, já mostrou qualidade nas passagens dele pelo futebol europeu. Então, pelo menos é um cara da função e mais experiente. Acredito que agrega qualidade ao setor da lateral esquerda do Inter. Vamos ouvir o que o Dalbert falou aí na chegada ao Internacional. Tá no ponto aí. Tô feliz, tô motivado pra caramba. Vou dar tudo dentro de campo. Espero dar o melhor Dalbert que as pessoas possam ter dentro de campo e vamos pra cima. O que te parece superação essa... atrás, superação. Até combina com ele. Combina bem. Pra cima, que é uma característica dele, né? Que é um jogador que apoia bastante, né? Então, um jogador que tem o último terço procurando sempre a linha de fundo, o cruzamento. Diferente do René, né? É positivo até isso. Exatamente. O René é mais construtor, vem mais por dentro. E esse joga mais na vertical, o Dalbert. Agora, é uma aposta, como o Bruno falou. Vamos ver como é que ele vai reagir. Tá muito tempo sem jogar, mas tem know-how, né? Tem 30 anos, é um cara já com uma certa bagagem. E no meu entendimento é uma opção melhor que o Tauan Lara e que a improvisação do Depena. Muito bem, vamos falar. Mas antes, se tu me permitir, alô torcedor colorado, tu vai fazer alô torcedor colorado, não, é pro meu amigo o Jones Meloto, Dom Elias Figueiredo em Caxias do Sul, hein? Dom Elias Figueiredo em 73 subiu ali, né? Subiu na sombra, gol iluminado. O iluminado ali e cabeceou no gol. Era Raul? Era Raul? Era Raul, né? O dia 22 e 23 de setembro, no caso, dia 22, os ingressos já estão esgotados. Um jantar com a presença de Dom Elias Figueiredo, R$ 120 o valor do ingresso, com uma foto autografada pelo Figueiredo. Então, torcedor colorado da Serra Gaúcha, o telefone do Jones, vou entrar em contato direto com ele aí, é 054 981 12 2599. Vou repetir, 054 981 12 2599. Falar com o Jones Meloto, quem quiser, no dia 22 já está lotado. Dia 23 de setembro, o jantar com Dom Elias Figueiredo. Alô, torcida colorada. Grande zagueirão da seleção chilena, capitão do Internacional em 73, primeiro título do Inter, gol de cabeça lá no Beira-Rio, do 75. Dom Elias. 75, claro, obrigado. Com Dom Elias Brandel Figueiredo, esse mesmo, grande Figueiredo. Nós estamos organizando também um jantar com o Luiz Cláudio Farias, né? A gente tá 2 anos do campo neutro lá da Rádio Caxias foi 35. Aqui, tempo extra, 2 anos. 2 anos estamos completando agora, hein? A gente está pagando pro pessoal isso, só que ninguém está entrando em contato conosco. É que daí anunciou o Luiz Cláudio na capa, fica difícil. 2 patifes. No ingresso tem ele chamando aí. Quando a gente tem 2 patifes no programa, acontece essas gracinhas aí, ele tá com as unhas desse tamanho. Formou ontem, né? Pegou o diploma e já está com as unhas desse tamanho. Mas vamos falar do Grêmio. Vamos falar do Grêmio que vai a Bragança Paulista na quinta-feira enfrentar o Bragantino. Bragantino, aquele primeiro jogo lá que
a cabeça do lateral que está no Fluminense foi porque Diogo Barbosa estava vencendo por 3-2, deixou o time do Bragantino empatar. Agora o Grêmio volta a enfrentar o Bragantino lá no interior de São Paulo na quinta-feira. O que te parece esse jogo aí? O Bragantino é um time. O Bragantino tocou 4 no Flamengo lá, né? É um time chato. Lá na Bia Bichedid. É um time chato, Luiz, Rafa, quem nos acompanha. Eu acho que o Bragantino é o time que melhor executa as transições no campeonato. Ele é um time muito veloz, um time jovem. O Pedro Caixinha conseguiu dar uma característica interessante ao Bragantino em relação ao Maurício Barbieri, que era o técnico antecessor. Conseguiu implementar essa característica. É um time muito chato. Na arena, a gente viu um Bragantino buscar no último lance o empate contra o Grêmio. Mesmo assim, teve outras oportunidades antes desse empate de marcar gols. Então acho que vai ser um jogo aberto. Tende a ser um jogo bem aberto e bem disputado na quinta-feira no interior paulista. O Grêmio agora contando com o retorno de Grando, contando com o retorno também do Bitelo, que tem proposta, né? Vai ficar, não vai ficar, uma outra. Ele não tá querendo. É uma indefinição, é uma proposta boa para o clube, mas ruim para ele, né? Então já tem uma divergência. Só que o Renato na última semana não confirmou que conta com ele ainda, né? Tá esperando fechar as janelas. É uma situação ainda a ser analisada, essa situação do Bitelo, mas enfim, imagino que seja um Grêmio com uma característica de tentar se impor também contra o Bragantino. Vejo o jogo bem aberto, característica das duas equipes. Agora, é o esquema aquele com 3 zagueiros ou com 2 atacantes, um mais próximo do Soares? Como é que você vê esse time lá em São Paulo, eu Rafa? repito a escalação com os 3 volantes que o Grêmio vem jogando, né? Os 3 volantes mais o Cristaldo, o Soares e o JP, não tenha, né? O Vila Sante, essa é a questão. Aí tem que ver como é que vai ser para formar esse meio-campo dos volantes do Grêmio, né? Então, mas ali para mim uma consistência, um equilíbrio maior no time do Grêmio passa por esse setor de meio-campo. E como o Bruno lembrou, vai pegar um time rápido, uma transição muito rápida, joga em casa, vai jogar dentro do Grêmio. E é um time que está buscando também o G4, né? Briga do meio de tabela para cima. Então, briga de clubes Cachorro aí. grande. Exatamente, é uma briga de postulantes ao acesso. O Renato encaixando esse setor de meio do Grêmio, ele vai conseguir neutralizar pelo menos esse ímpeto de agressividade da equipe do Bragantino. Mas tem que organizar, no meu entendimento, seria melhor com essa composição de três volantes, o Cristaldo de enganche e 2 homens lá na frente, né? Até porque o PP, depois que ele retornou da lesão, ele vem crescendo de produção, né? Porque tá tendo ritmo de jogo, né? Ritmo de então jogo. Tem que deixar ele jogar. Ele é um jogador de bom passe, se posiciona bem, ele faz o time jogar. Ele é quase um meia no time do Grêmio. Por isso o Grêmio tem essa condição de jogar com 3 volantes. São 3 volantes construtores e o Vila Sante, quando joga, ele marca na frente da área também. Então ele é marcador, chega à frente com uma boa infiltração, faz gol. Então o setor forte do Grêmio é o meio-campo. Então o Renato tem que dar solidez nesse setor e ele vai conseguir equilibrar. E o PP é nome principal nesse setor de meio-campo do Grêmio. Só que tem a situação, né? Se eles não chegarem a tempo da seleção, Vila Sante e Carbaggio, pode ser que o sistema com 3 zagueiros volte, né? Porque aí tem poucas opções para frente da área, né? O Renato bate bastante na tecla, vocês mandaram o Thiago Santos embora, queimaram o Thiago Santos, o torcedor não queria. Não tem um volante de primeira função no Grêmio, né? Apesar que o Renato colocou, né? O Mila, colocou o Mila, Ronald, né? Só mas que são jovens, eles estão em processo de formação, não dá para fazer uma cobrança. Eles não são oscilam volantes, muito, né? Tá, mas... eles oscilam muito dentro, né, da formação. Tá, mas não jogam menos do que estava jogando o Lucas. Lucas Silva, Thiago Santos. O Thiago Santos. Não jogam menos. São outra, cara, que o Thiago Santos, o Renato tinha por ser um cara já mais experiente, o cara que firmava o cavalo, não era tão apurado tecnicamente, mas era um cara que matava a jogada, vinha no jogo aéreo. Eu não gostava do futebol, do jeito que ele estava jogando o Thiago Santos, mas o Renato via ele como um primeiro volante característico, quase um zagueiro à frente da área. Isso. Então ele utilizava o Thiago Santos nessa função. Agora ele vai ter que dar o seu jeito, né? E ele consegue buscar, né? Dentro do grupo do Grêmio, inclusive nas categorias de base, muitas vezes no sub-20, como foi o caso do Ronald, né? Do Ronald. Que ele botou jogar o jogo, gol de cabeça de quem? Ronald. Do Ronald. Atlético Então, Mineiro, né? ele tem, e depois tomou um sufoco no jogo, mas ganhou 1-0. Então o Renato conhece esse elenco do Grêmio, ele tem seus méritos quando acerta e quando encaixa bem, ele tem essas peças, ele tira
um ou outro coelho da cartola, né? E agora o Grêmio também não vai poder dar a desculpa de, se caso venha um resultado negativo, né, Bruninho, por cansaço, falta de descanso, né? Uma semana aí quase de descanso. Dia 8, né, se apresentou o Grêmio na última sexta-feira, então teve um período de descanso, né? O Soares inverteu. Ele trabalhou até a quarta-feira, depois pegou folga, né? Aliás, até a quinta-feira, depois pegou folga, se apresenta na segunda agora no Grêmio. Então, de cansaço, não pode, mas foi um combinado do Renato com os jogadores, né? Se vocês entregarem em campo com boas atuações e resultados, diferente do que foi contra Vasco e Santos, vocês estão liberados. Renato cumpriu a palavra dele, inclusive o Renato que esteve de aniversário, né? Essa última semana. E a gente adentra agora na semana de aniversário do Grêmio, né? Também O Grêmio fazendo aniversário essa semana junto com 120 anos. 120 anos, é uma história. Tu lembra do começo do Grêmio, Luiz? Você lembra no jogo inaugural? Trairagem. Esses são os traíras. E eu ainda assinei a contratação desse patife. Mas vamos colocar, meu diretor, a tabela do Brasileirão da Série A e vamos ver como é que está aí neste momento. Ela Botafogo liderando, 51 pontos. E Palmeiras, ali o Grêmio, claro. O Grêmio vai ter uma sequência, né, Luiz? A gente não comentou sobre isso. O Grêmio joga na quinta e na segunda já, porque tem o Corinthians. Aquele jogo atrasado com exato. O Corinthians. Um jogo atrasado. Na segunda-feira de noite. É que pode aí, até em caso de vitória, ultrapassar o Palmeiras. E ali na zona no G4, o Flamengo fechando com 39 pontos. Claro que pode virar G6, G7, enfim, Fluminense, Bragantino, Atlético, Fortaleza, Atlético, Cuiabá, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Corinthians, Internacional, ali 26, a 5 pontos do Santos, né? Depois Goiás e Bahia. Santos ali na zona da degola com 21, Vasco da Gama, América e Curitiba. Alguns pontos interessantes, né? O Rafael falou, por exemplo, sobre a situação do Inter não estar encaminhado para nenhum G8, G7 do campeonato, né? Muito o Fluminense, que é adversário, ele está encaminhado, né? Ele está em quinto lugar. Então, se der ruim para o Fluminense na Libertadores, ele tem um caminho. E olha o jogo do Grêmio contra o Bragantino, vale G4, né? Pode trocar de posição, caso de derrota. Outro ponto positivo para o Inter é que estão ali encrostados na zona de rebaixamento o Santos, o Vasco, o América, Curitiba, né? O Bahia também está muito mal. O Rogério Ceni agora no Bahia, né? Então aqueles times ali vão ter que remar muito, né? Para não cair. Muito bem, a gente vai falar agora de seleção brasileira que teve a estreia de Fernando Diniz do comando técnico, jogou contra a Bolívia na sexta-feira, goleou a Bolívia 5-1 e foi uma boa estreia na sua visão, Rafael Baumgarten. Sem dúvida, fez o que tinha que fazer. Quando a gente fala, não, joga contra os times sul-americanos, tem que se impor. Se impor, e o Brasil se impôs, começou bem o Diniz. O Brasil amassou realmente, marcou em cima e se portou como tem que se portar. Foi 5, poderia ter sido mais, Neymar fazendo gol, Rafinha fazendo gol, o Rodrigo também. Então o Brasil se impôs. Ah, mas ganhar desses times tem que passo a passo, agora são esses. Então, claro que a meta é a Argentina, é o grande teste, depois os times europeus, mas agora, passo a passo, o Diniz começou bem. E no meu entendimento pode dar sequência no trabalho dele, na seleção brasileira aí para a Copa do Mundo, se conseguir uma boa classificação aí, fizer um bom trabalho, dá sequência. Não era o meu nome, até o Dorival Júnior estava na frente dele. Mas ele começou, os jogadores compraram a ideia, né, nesse primeiro jogo aí contra a Bolívia, com um adversário paupérrimo tecnicamente. Repito, tinha que fazer, mas fizeram o que tinha que fazer, exatamente. 5 com caixa para mais. Com o Neymar perdendo o pênalti. Com direito a pênalti. É isso aí. Então, agora, começou bem o Brasil. Agora, mas as análises, então já vamos analisar se vai chegar na quarta de final de uma Copa do Mundo, numa semifinal, não sei, não tem como saber. Agora tem que ganhar da Bolívia, e ganhar bem, e de goleada. Então, assim fez. Diante das tuas análises, você é um defensor ferrenho dinizista. Que se mantém... Não sou. Dinizista. Não. Você não quer o Ancelotti no time no comando da seleção brasileira? Não, eu quero um treinador que se prontifique a estar aqui. Que foi quando convidado, seleção brasileira é prioridade. O Ancelotti nem mostrou, nem afirmou ainda se vai vir ou não.
Então, se por um acaso o Brasil tiver bons resultados e bom desempenho na mão do Diniz, que continue permaneça o Diniz. Permaneça o Diniz. Você concorda Porque com isso? está querendo estar ali. Está querendo estar na seleção brasileira. Concorda com isso, Bruninho? Eu acredito que sim, Luiz, porque se o Diniz está aqui, está começando um trabalho, se ele corresponder, tem que dar sequência para o trabalho dele. É apenas o primeiro jogo, né? A gente não pode se apaixonar contra a Bolívia na Belém do Pará, né? Aliás, muito bacana o abraço da torcida paraense à seleção brasileira. A gente percebe que é necessário ter jogos no Brasil, né? Não precisa fazer amistoso em Portugal, não precisa fazer amistoso em Marrocos. Tem poucos brasileiros por lá. Faz amistoso no Brasil, onde tem realmente brasileiros. Acho que isso é importante para a seleção até retomar a confiança. Mais uma lembrança que me veio quando a gente falava do Fernando Diniz, enquanto o Eduardo Cudê estava trabalhando com o Inter aqui, o Diniz estava servindo a seleção, né? Isso também pode pesar na semifinal da Libertadores. Mas seguindo em relação à seleção, bom jogo do Neymar. Para mim, o melhor em campo foi o Rafinha. O Rafinha jogou muita bola. O Rodrigo também teve uma boa atuação. Bruno Guimarães, uma dinâmica interessante para o meio de campo. Vão surgindo novos nomes, As estreias, eu ia falar disso. Vão surgindo novos nomes aos poucos, né? O Vini Júnior ainda não esteve presente, né? Está se recuperando de uma lesão. O Gabriel Magalhães teve uma atuação ok, saiu sentindo um desconforto, aí voltou o Ibañez, que já tinha sido utilizado em outras oportunidades, gaúcho de canela, né? O Ibañez. Então, interessante essa primeira amostragem, só que ainda não empolgou, né? Tem que realmente ter uma sequência aí de jogos e terá um teste agora na próxima terça-feira. Agora, Rafael, esse teste contra o Peru na terça-feira é outro jogo que tem que... É outro jogo que tem que jogar da mesma maneira que ele jogou, marcando alto, roubando a bola no campo do adversário, pressionando, praticamente com 4 atacantes. Jogou com o Richarlison, com o Rafinha, com o Rodrigo e o Neymar chegando por dentro, que é jogando mais centralizado, o Neymar, aquele meia de enganche. E o Lodge passando toda hora. Jogar dentro, né? Dentro do campo do Peru e se impor também da mesma forma que foi contra a Bolívia. Pressionar e dizer, ó, o Brasil está aqui, tem que chegar, classificar entre os 2 primeiros aí da Sul-América, é Argentina e Brasil, Brasil e Argentina, como foi na última Copa, só que chegou lá nos momentos decisivos na Copa e não deu. Mas passo a passo, o Peru ele é a outra seleção que se encaixa, é um pouquinho melhor que a Bolívia. Certamente, pouquinho não. Tem mais qualidade que a Bolívia. Mas a maneira que o Brasil tem que jogar é desta forma. Marcando alto, se impondo, 3 homens na frente, para dentro realmente. Mas o Brasil tomou um gol, né, Rafael? Mas aí nós falamos isso. Mas Marquinhos... Não foi no momento do relaxamento? Até foi, porque o Marquinhos ele foi correndo em diagonal, né? Ele não foi correndo para cortar o chute, ele não acreditou no chute do jogador da Bolívia, que acertou um petardo, né? Peito de pé no ângulo, em cima. Não deu pro Ederson. Não deu pro Ederson. Então ali corta o chute do jogador, né? Ele foi deixando, o cara chutou e guardou. Então ali talvez ele tenha dado não acreditou no adversário, né? Agora, se o Peru crescer as asinhas, as unhas, e tu vê o Peru crescendo para cima do Brasil, como técnico, o que tu... Pode responder essa aí? Tu como técnico, o que... Maledicente, Não, cara. se tu fosse técnico... Eu gosto da facerice do Luiz de falar do Peru, cara. Ele fica feliz. Coisa, cara. Vocês Mas essa hora pode, já são o quê? 11? E vai ser 11 horas o jogo, né? Agora é 11, agora é 11h14. 11h14. Eu acho que não tem que deixar, nesse caso aí, o Peru não pode crescer, nesse caso. Uma questão que eu tô curioso, a gente ainda não tem um camisa 9, né? O Richarlison, ele saiu até chorando. Ele é um cara emotivo, ele perdeu oportunidades durante o jogo. Eu tô curioso para quando tiver oportunidade na seleção, o Vitor Roque, que eu tenho esperança no Vitor Roque, como futuro camisa 9 da seleção brasileira. Não acho o Richarlison desprezível, mas acho que o Vitor Roque, nesse próximo ciclo aí, tende a ser o camisa 9. Agora, só para encerrar, o Richarlison, ok, eu respeito também, sou vibrante, sou sanguíneo, sou um cara epidérmico nos meus sentimentos, mas é um jogo contra a Bolívia, calma, né? Não precisa sair chorando, triste, tão desiludido que o mundo não acabou. Imagina numa Copa do Mundo, então, calma. Foi bem até na Copa do Mundo, dentro das suas possibilidades do Richarlison, né? Mas nesse lado tem que controlar a questão emocional. Né? Tem alguma mensagem antes da gente ir para o break? Recados. Mas antes de fazer uma pergunta, Luiz. Se tu fosse jogador da seleção brasileira e perdesse a oportunidade, tu choraria de frente pro Peru?
Olha, na verdade, engraçadinho, eu seria um treinador assim, bem calculista nessas horas. Eu seria calculista e não... Conservador ou não? Conservador. Entendi. Conservador. Boa noite a todos. Chegando do plantão para ficar atualizado com as notícias do esporte. Não perco nenhum programa. Abraço a todos. Uma Cris Oliveira de Porto Alegre, torcedor do Grêmio. Chegando Abraço. do trabalho para nos acompanhar. Será que é Macris ou Macris? Pode ser. Manda para nós aí. Se tem acento ou não. Se tem acento ou não. Pontes. Boa noite. Muito bom o programa hoje. Semana passada estava melhor. Abraços. Porto Alegre. Não quero dizer nada. Não, Celso Pontes é um grande mau caráter, amigo meu. Que aos 70 anos passa pela hora de camisetinha já querendo fazer média com as gurias. Beijo, Celso. Marcando presença, como sempre, na audiência deste ótimo programa. O Luiz, não dê bobeira e que não se ausente do programa que o guri te dá rasteira. Abre o olho, ó. Aí, ó. É o Luiz só mau caráter Cunha dele. de Canoas. Quem? Luiz Cunha de Canoas. Grande Luiz, obrigado pela solidariedade, Luiz. Vou deixar a mensagem do Jair aqui, ó, que eu conheço há bastante tempo, para depois, que vai falar sobre o Caxias. Legal. Então, próximo bloco, nós tem Caxias, vários... Macris sem acento. Mandou aqui para nós o Macris. É Macris. Macris com acento. Valeu. Obrigado. Sem acento? Sem acento. Obrigado pela audiência, Macris. Obrigado mesmo e continue com a gente aí. A gente vai para um intervalo, fazer um break. Em seguida estamos de volta com mais Tempo Extra. Segura aí. Muito bem, de volta aqui pela Rede CNT para todo o Rio Grande, programa Tempo Extra 1 Plus, um tempo a mais para o futebol e todas as demais informações dos demais esportes. Tempo Extra, completando aí 2 anos, dia 5 agora, essa semana, fez 2 anos no ar. Que maravilha, que bacana. Obrigado pela sua audiência. Vamos falar da Série B agora, Juventude, que foi a Goiás enfrentar o Atlético Goianiense. Levou 3 a 1, uma sapatada do Atlético Goianiense, que é concorrente direto na vaga do G4. O que te pareceu esse jogo, Bruninho? Acabou se tornando concorrente direto, né? Estava atrás do Juventude, agora igualou em pontuação. O Juventude, a gente pode separar o jogo em 2 momentos. Já vamos mostrar. A gente pode separar o jogo. A gente está acompanhando. O Juventude começou melhor que o Atlético Goianiense. Verdade. Vitor Andrade perdeu essa oportunidade. Essa foi talvez a principal chance do Atlético até marcar o gol. O Juventude perdeu outras chances e aí tomou o gol nessa jogada do Dodô, passe para o Shailon, cruzamento para o Gustavo Coutinho. O Juventude voltou a apresentar os mesmos problemas. Teve falha nesse lance do goleiro, não? Eu acho que não. Acho que o goleiro foi para defender, só que o atacante antecipou, né? Faltou talvez uma cobertura mais próxima do centroavante, que é o artilheiro da Série B, né? Mérito do Shailon que meteu essa bola, chute né? cruzado, Na né? diagonal. O que faltou para o Juventude, Luiz, é algo que a gente está comentando nas últimas semanas. O Juventude está criando, mas faltou efetividade para o Juventude, e isso é preocupante. É preocupante porque até aconteceu o mesmo lance nesse jogo, no lance anterior ali, que o atacante do Juventude estava na frente do cara a cara com o goleiro, ele errou a conclusão. E também aconteceu contra a Chapecoense, no jogo em casa, né? O mesmo lance. Foi o David da hora, né? Não o mesmo jogador. Passe do Tagliari, ele ficou na cara do gol, entrou na área e chutou fraco para a defesa do goleiro do Atlético Goianiense, né? E o segundo tempo o Juventude não existiu, né, Rafa? O primeiro tempo até, como tu falaste, até os 38 o Juventude tinha uma leve superioridade. Aí tomou o gol e travou, sentiu o gol realmente. E no segundo tempo as substituições do Carpini, a estratégia que ele usou para o segundo tempo, nesse jogo não deu certo. Em vários momentos as estratégias do Carpini viraram o jogo para o Juventude, acrescentaram muito e deram certo. Nesse jogo, não. Nesse jogo, mexeu muito na estrutura do time, no padrão tático, o time acabou se perdendo, tomou o segundo, tomou o terceiro e aí bola parada, né? Ele não pulou, escanteio, bola aérea, não pulou, gol de cabeça sem pular. Que agachou para cabecear, que isso? Olha lá, sem saltar. Então, para ver o erro de posicionamento, ninguém agrediu a bola, ó. Então, tu tomar um gol de cabeça sem o cara saltar... E esse gol aí foi um gol de treino, né, Rafa? 2 toques, ó. Deram 8 toques na bola e estavam na cara do gol do Juventude. Baralhas, né? O volante que infiltra... Pertence ao Inter, né? Infiltrou, fez a
penetração no meio da defesa do Juventude. E toma um Fez cartão o 3 a 0. amarelo porque é um... Tirou a camisa. Tirou Porque a camisa. o jogador que faz isso tem que tomar Aquele era uma multa de... carta fora do baralho, né? Pra trocadilho, bom trocadilho. Obrigado. Aqui no Internacional, né? Aqui no Internacional. É isso aí. Mas eu acho que é um jogador de Não, Atlético Goianiense. Né? Série B. Atlético Goianiense, né? Mas é um ponto que preocupa, né, Luiz? Desde a saída do Rodrigo Rodrigues, É verdade. o Juventude tem encontrado dificuldades, né? O Juventude. Pode não ser por conta disso, mas tem encontrado dificuldades. Nos últimos 6 jogos, o Juventude marcou 2 gols. Então é sim um fator, um alerta ligado. O Carpini, ele tem a mesma visão que nós. O que a gente está comentando aqui, o Carpini falou na entrevista coletiva dele, e isso é bom, porque ele comentou: aquilo que vocês viram, eu também vi. Eu tentei criar alternativas, não deu certo. Bom que não se repita, né? Porque não deu certo, ele descaracterizou a equipe no segundo tempo, o Alan Rusch estava de zagueiro. E colocou um outro lateral esquerdo junto, então não deu certo. Válida pela tentativa de iniciativa, né? Do Carpini, de atitude. Eu ainda acredito no acesso, né? Tá a 1 ponto de distância do G4, é possível sim conquistar esse acesso, mas o que precisa agora? Recuperar a casa, fator local. Aí o Ayrton acertou, né? Não foi Errou pênalti aí. e acertou ele, o VAR. Né? Ele acertou em voltar atrás, né? Porque ele deu o pênalti e o VAR corrigiu. Voltou. Tem mais Tem mais recados pra gente aqui, sim, tem mais participações. Boa noite, um recado do Jair aqui, o Rafael. O que podemos esperar do Caxias na Série C do ano que vem? Briga por acesso ou por permanência? Abraço a todos, grande abraço pro Jair. Briga por acesso ou por permanência? O Balgart vai responder depois, na hora que a gente chamar os lances do Caxias. Segue. Rodrigo do Centro, boa noite. Juventude no sangue, São Paulo no coração. Juventude chocolate amargo hoje. São Paulo 2-1 no Inter. O recado aqui do Rodrigo. O Feijão, parabenizando a gente pelo programa completando 2 anos. Obrigado, Feijão. Mais recados aqui. Boa noite, amigos. Aqui também em relação ao Caxias, vou deixar para a gente ler depois. O Edu Lima, aliás, sou o Dilamar Boeira. Tô tirando tempo extra junto do time do Caxias com o Edu Lima, esperando para a gente falar do Caxias também. Então, algumas participações por aqui. Tem bastante torcedor do Caxias nos acompanhando, Luiz. Bacana, e bacana. Assim como foi na semana passada. Aqui o Jones Meloto, manda um abraço para o Rafael Balgarten por aqui. Enfim, várias participações. Um abraço para Dona Joyce Balgarten. A Tamara comenta aqui sobre o Caxias, de Caxias do Sul. Fernando Cardoso também. Enfim, várias participações conosco. Muito bem, vamos mostrar aí agora, neste momento, temos o gol do São José aí e o... Não, esse é o Caxias? Isso aí agora o São José. Operário e São José. O São José que perdeu a segunda na Série C e não tá bem. É um quadrangular, né, Luiz? Que Rafa, pena. quem nos acompanha. E tu perder as 2 primeiras partidas não é um bom sinal. Ele perdeu a primeira em casa, né? E agora... E de virada, né? Obviamente teve aquela reclamação da arbitragem, mas não foi muito bacana, né? E o São José vai ter que buscar 3 vitórias no mínimo, né? Nessa reta final. Então complicou a situação do Zeca. Do Zequinha. Que pena o Zequinha aí na Série C. Mas está dentro do propósito, né? Está dentro do propósito do São José. Vamos falar da Série D. O Caxias, que estava em busca do título, já conseguiu subir a Série C, mas estava em busca do título aí, foi ao Ceará e perdeu de 1-0 para o time da Ferroviário. Ferroviário, obrigado, Bruninho. Do Ferroviário no Ceará. Vamos mostrar aí os lances deste jogo. O jogo foi bastante marcado por polêmicas de arbitragem, né? Demora do VAR. Quantos minutos de acréscimo? 10? Na verdade, 12. Ele deu 12 e aí... No total deu 23 minutos. 23 minutos de acréscimo no total. 23 minutos. Foi 1h04, acho que foi 1h04 minutos de jogo no segundo tempo, né? Várias polêmicas de arbitragem. É um Caxias competitivo, né? Se falasse para o torcedor do Caxias, olha, tu vai chegar na semifinal do Campeonato Brasileiro, tu vai conquistar o acesso, mas vai cair na semifinal com um gol no último lance, ele ia assinar, né? Em todas as vias. Sim. Ia concordar com isso. Mas foi um jogo muito pegado, né? E o Caxias fez um bom segundo tempo. Primeiro tempo, uma leve superioridade do Ferroviário. Segundo tempo, o Caxias com mais saúde. Terminou melhor, estava terminando melhor o jogo indo para os pênaltis. E aí teve várias questões de arbitragem, de VAR, que no meu entendimento o VAR ele acerta na posição de impedimento, que nós vamos ver daqui a pouco aí os lances. Eu vou até colaborar com o que tu falaste, impedimento, Rafa. mas
o tempo que demorou para decidir o gol do Caxias foram 8 minutos para anular o gol do Caxias. É muito tempo. Muito tempo. Primeiro gol do Caxias, né? Tu vê que o Ferroviário carregou mais no primeiro tempo. E no segundo tempo o Caxias estava mais lustro. Não chegou tanto, mas era um time mais forte. Olha aí, bola na trave do Everton Martins, um chutaço, né? O segundo volante do Emerson Martins, número 8 do Caxias. E o Caxias também teve outra bola na trave no segundo tempo, um chutaço do Jonathan, né? Então o resultado estava se encaminhando para os pênaltis de forma justa. É um jogo truncado, um jogo de muita marcação. E aí não houve nada. Aí esse lance até normal. O VAR checou, né? Mas não chamou o árbitro, não houve nada realmente. Disputa. Disputa. O Alexandre Meneghetti, sempre nos acompanhando aqui para colaborar enquanto a gente vê os lances. Aí foi uma defesaça do goleiro, né? Cabeçada do Emerson Martins. Ele comenta aqui, quanto ao VAR, acertou todas dentro dos critérios, com polêmica talvez. Demora para definir e analisar. Está muito demorado, esfriando os jogadores e a ansiedade vai aumentando. E realmente, né? Esse lance, por exemplo, foi marcado impedimento do gol do Ciel, porque, aliás, impedimento não é irregularidade, que a bola tocou na mão dele. Pegou no braço. Então, realmente, teve vários lances polêmicos no jogo, mas em si acho que o árbitro acertou. Só que tem uma crítica à CBF, né? Poderia muito bem colocar árbitro mais experiente nessa fase. Colocou o árbitro do Mato Grosso, que não tem tanta experiência assim, né? Tem que levar em conta que para chegar em semifinal e final, tá valendo ainda, né? Olha, o gol do Caxias que foi anulado, né? O Vitor Feijão numa bela assistência do Galvão, mas lá na origem, quando o Jonathan, lateral esquerdo, cruza, o Feijão tá um pouquinho à frente, o Heron tava um pouquinho à frente, e aí a bola cai no pé do Heron. E aí dá a polêmica, porque ele entendeu que não começou uma mesma jogada depois que o zagueiro o zagueiro do Ferroviário tira. Não é o início de uma nova jogada. O árbitro interpretou assim. E aí o Heron estava impedido. Né? Olha lá, no cruzamento do Jonathan ele está um pouquinho à frente. Se o árbitro interpretou que não é uma nova jogada, é impedimento. Mas não precisava demorar tanto tempo no VAR assim, né? O VAR não chegou à conclusão. Teve que chamar o árbitro para olhar no monitor. Então isso aí é complicado, é muito complicado, né? Mas no cômputo geral desse jogo, o Caxias não merecia ter perdido esse jogo, né? Não, era um jogo para empate, né? Olha aí o gol, ó. Esse valeu. Esse se antecipou o Ricardo Lima ali, o Ciel, né? Olha o tempo lá, 57-32. 57-32. E aí foi cruel, porque foi uma maneira dura do torcedor grená perder esse jogo. Claro que o acesso tá de parabéns, já era festivo, assim, mas o Caxias queria algo mais. E aí tomou um revés no último dos últimos chutes a gol, né? Tem mais mensagem? E depois teve um outro gol aí também que não estava impedido e o VAR acabou marcando impedimento lá. O Alisson de Caxias do Sul, dupla Cajusta, sabe jogar bem com a corda esticada, só relaxar um pouco já se atrapalha. Rapidinho, tinha esquecido. Um abração para o seu Natalício, que nos acompanha sempre, pai do Gabriel, que estudou comigo. E um abraço também para o João e a Elaine, que sempre nos acompanham aqui no domingo na Rede CNT. Legal, a todos os nossos telespectadores, né? E também os nossos fãs aqui que ficam mandando mensagens e comentários. Um abraço especial para o nosso ex-colega aqui, que sempre participa no grupo, que começou esse programa também. Hoje nós estamos completando 2 anos. Começou com e aqui nessa cadeira, inclusive, tinha o Gerson bem. Um grande abraço para o Gerson. Né? Beijo pro Obrigado Gerson. por ter iniciado esse projeto. Junto com a gente. Junto conosco. Né? É verdade. Bom, o programa está chegando ao final. Estamos chegando ao final do programa. 2 anos completados essa semana e a gente agradece muito a sua audiência e a sua companhia. Você que participa com mensagens, assistindo, mandando recados, comentários. A gente espera fazer cada vez mais um programa cada vez melhor e trazer no final de noite de domingo, do fim de semana, das rodadas aqui, o melhor do futebol gaúcho, do futebol pelo Brasil e pelo mundo, com os nossos comentaristas e com a sua participação, que é o mais importante. Muito obrigado. Para finalizar, eu quero chamar a galera aqui do programa, o Rafael, o meu querido Rafa, Bruno, aqui nosso cinegrafista, aqui o aniversariante da semana, parabéns que eu não estava aí. Essa galera toda que ajuda a fazer o programa, um programa assim de guerreiros, né? Um programa de quem tá... Só um abraço aqui, tá? Aqui, ó. E agora ela traz o nosso diretor Josué Ferreira, tem também o Balém e também tem o Jean. Lá temos 3
Será que dá para deixar no piloto automático e trazer toda a galera aqui? Porque E só para mostrar os rostinhos mesmo. Porque é legal, né? Tem uns rostinhos meio... Tem uns rostinhos bonitinhos, mas tem umas caras de pau aqui. Toda essa galera que tá junto com a gente, sempre fazendo esse programa o melhor para você estar aqui. O Balém, esse aqui é o Misa, Josué, nosso diretor, Jean, nosso editor, e também ali o nosso diretor de mídias sociais, o Bofinho, e o Maurício, nosso cinegrafista. Gente, que legal que vocês estão com a gente, sempre aí nos prestigiando nos finais de noite de domingo, fazendo a nossa resenha dominical do futebol gaúcho, do Brasil e pelo mundo. Parabéns para nós e parabéns para vocês que nos acompanham e ajudam a fazer esse programa. Cante parabéns conosco aí, a gente também canta aqui. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Valeu, gente, boa noite, até o próximo domingo aqui. Tempo extra, mais um ano pela frente, a gente estará juntos, com certeza. Obrigado pela audiência. Tchau, valeu pela companhia, grande abraço aos meninos, beijo nas meninas e até o nosso próximo encontro.